Bom, pessoal, quando nós olhamos, né, uma turbina, a gente tem uma parte que é muito importante, que são os controladores, né? E esses controladores da máquina, eles são equipamentos que são, né, eletrônicos. Antigamente você tinha esses equipamentos que eram puramente mecânicos, né? Depois veio com a tecnologia, os equipamentos hidráulicos, e hoje com a eletrônica você tem diversos equipamentos. Deixa eu até tirar aqui, ó para ficar bonito aqui na... Aí, ó, voltando aqui, né? Então hoje a área de controle de turbinas é uma área que envolve muito conhecimento, porque não é apenas do equipamento em si, mas a forma dela controlar velocidade, capacidade, bem como também a parte de segurança, está toda ali dentro do sistema de controle. Então nós teremos um PLC, que é na verdade um programador, né? um controlador lógico programável. Esse controlador ele tem a finalidade justamente de ler as informações do campo, processar ela na CPU e emitir, né, posições de saída, sejam elas para o campo, por exemplo, abertura de uma válvula, fechamento, ou até mesmo ligar um equipamento, desligar outro, como também sinalizar na IHM como que o equipamento está funcionando. Então, diante disso daí, a parte de controle ela é muito sofisticada. E cada vez mais que a gente vai avançando na tecnologia, a gente vai ganhando mais recursos, e principalmente com, né, a parte de velocidade, que você tem grandes desafios, né, nessa área de velocidade de decisões, diagnósticos, né, operações remotas. Então, quando nós olhamos uma turbomáquina hoje, você vai ver ali um emaranhado de informações e tecnologias avançadas que nos permite operar o equipamento com segurança, bem como de forma remota. Já visto que você tem termoelétricas que são operadas de lugares bem distantes, até de outros países. Você tem plataformas, né, que você tem toda a supervisão e controle de terra. Então, diante disso, você dá essa flexibilidade, né, remota de trabalhar, bem como também facilita o diagnóstico. Por quê? Um profissional capacitado de terra, ele consegue ter acesso a todo o sistema de controle e verificar, acompanhar um sequenciamento de partida, de parada, bem como uma falha de ignição, e através de terra ou remotamente, ele pode ajudar no diagnóstico e nas soluções dos problemas a bordo. Quando nós olhamos, né, o PLC da máquina, que é a parte do cérebro da máquina, ele na verdade é um sistema de controle, e não é tão novo assim, mas ele tem sido muito aprimorado ao longo do tempo. Mas ele, na verdade, ele é dotado de vários segmentos. Um deles é a fonte de energia, né, que alguns são corrente alternada, mas a maioria é de corrente contínua. Alguns de 24, VDC, outros 125. Então ele tem uma fonte de alimentação de todo o PLC. A outra parte que normalmente ele tem é a parte da CPU, que é onde tem o processamento. Isso eu quero dar um foco maior para vocês. A parte de processamento está toda a lógica da máquina desenhada ali. Ou seja, toda a engenharia do equipamento, seja o sequenciamento de partida, de parada, os limites, as condições operativas do equipamento, tudo isso foi transformado em uma sequência de partida e em limites da máquina. E depois que isso foi todo desenhado, seja na forma de ladder ou qualquer outra, né, ferramenta, né, de design, de software, ele vai então ser carregado para a CPU do equipamento, do PLC. E ali no CPU, na CPU, ele tem todas as informações necessárias e a forma como ele vai receber as informações do campo, atualizar e devolver em resposta e sinalização. Bom, também você vai ter ali dentro desse REC, né, que seria do seu PLC, uma parte que é importante, que é a comunicação. Você tem a CPU que processa todas as informações, mas você precisa de um cartão de comunicação. Esse cartão de comunicação ele vai lhe dar possibilidade de você, por exemplo, ter uma visualização no IHM, que é uma estação remota ou até mesmo local, e que por conectores ali, né, você consegue visualizar de forma gráfica as informações que você tem no PLC da máquina. Então, por exemplo, você tem um sensor de temperatura informando qual a temperatura que está na casa de filtro. Você tem um sensor de pressão dizendo qual a pressão do gás combustível. Todas as informações elas chegam e vão precisar, por comunicação, chegar a uma informação gráfica que você possa identificar.
e isso muitas vezes é por cabo de comunicação. Então esse cabo de comunicação comunica com os outros cartões, comunica com uma estação remota, comunica com o IHM, comunica com o relé de proteção, comunica também com o sistema de gerenciamento, né, de fogo e gás, comunica com o sistema de monitoramento de vibração. Então cada uma delas ali, ela tem comunicação. Alguns são DB9, né, o RS-232, são comunicações seriais, outras podem ser comunicação paralela, outras são comunicações até mesmo, né, de rede, internet, pode ter comunicação também para um conversor de fibra ótica, que vai levar para grandes distâncias. Então esse cartão de comunicação é o seu correio, é através dele que você vai ter a oportunidade de levar informações para todos os lugares, bem como também receber input. Então quando você dá um comando lá no IHM da máquina de partida, você liga o equipamento, essa informação, que você foi um clique do seu mouse, ela precisa chegar na CPU de algum tipo de informação. Então, todas essas informações vão ser convertidas para esse fim. Também você tem os cartões, né, de entrada e saída, são os I/Os. Os I/Os podem ser os digitais e os analógicos. O que seria? I/O seria, por exemplo, uma entrada analógica. Você pode também ter entrada digital, você pode ter saída analógica e uma saída digital. Então vamos imaginar um cartão I/O digital. Que tipo de informação ele processa? Ele processa, por exemplo, uma entrada de um pressostato, de uma contatora, ele vai te informar muitas vezes de um termostato. Então toda informação do campo, que seria, né, 0 ou 1, né, ela vai te informar via cartão de entrada digital. Agora, também esses cartões digitais têm saída. Por exemplo, você quer ligar uma contatora, você quer energizar, né, uma solenoide. Então, tudo que você precisa também de um sinal digital de saída, você vai ser um saída I/O. Então, entrada digital, sinais digitais, né? Pressostato, termostato e qualquer outro que seja status 0 ou 1. Saídas digitais também, que vão ser 1 ou 0, vai variar. Agora, nós temos cartões de entrada e saída analógico, que seriam eles, por exemplo, um sensor de temperatura, um RTD, um termopar, um transmissor de pressão, um transmissor de vazão. Isso tudo vai ser entrada num cartão analógico. Ele pode entrar na forma, né, 0 a 5 volts, 4 a 20 mA. Então tem vários tipos de sinais que eles vão entrar nesse cartão. Também tem como saída analógica. Vamos dar um exemplo. Eu quero abrir uma válvula 20%. Não é simplesmente abrir uma válvula, mas é abrir com uma determinada porcentagem. Então, o meu cartão de saída analógico, ele vai mandar uma informação proporcional a esse parâmetro que eu desejo. Então, ele também vai usar protocolo tanto de tensão quanto de corrente. Para quê? Para informar para o campo qual é a proporção que eu quero. Então, essa seria a estrutura, né, ou arquitetura dos cartões que nós temos no PLC. A fonte, a CPU, canais de comunicações, ou cartão de comunicação, os cartões de entrada e saída. Temos alguns outros? Temos, por exemplo, um cartão de maior velocidade, porque todos esses cartões de entrada e saída, essas informações de temperatura, de pressão do campo, elas serão informadas e elas passam pelo cartão de entrada e elas precisam chegar onde? Na CPU. Porque a CPU que quer saber dessas informações. Os cartões de entrada e saída, eles apenas recebem, processam, filtram, mas é a CPU que precisa de informação. Mas a CPU, ela precisa com mais velocidade de algumas informações em detrimento a outra. Vou dar um exemplo aqui. Bom, uma coisa é você ficar monitorando a velocidade da turbina. Outra é a temperatura do mancal. O que você acha que varia mais rápido? A temperatura do mancal ou a velocidade da turbina? O que é mais importante você ver com mais frequência? Com certeza a velocidade. Porque a temperatura do mancal ela tem uma curva, tanto de aquecimento como de esfriamento. Então não vai mudar bruscamente. Mas a velocidade sim pode ser o risco de você a qualquer momento, né, ter um distúrbio da válvula de combustível e essa velocidade disparar da máquina. Você precisa ter uma ação imediata. Então, em função disso, os cartões de velocidade precisam ser talvez um real time, né, que é um tempo real.
Um que é um tempo real? É aquela velocidade de scan, ou seja, digamos que eu pergunto quanto que é a temperatura a cada 20 milissegundos. Se eu vou lidar com a rotação do equipamento, eu quero saber a cada 5 milissegundos. Para quê? Porque qualquer mudança que tiver, eu preciso ela mais rápida para mim. Bom, dito isso daí, estou falando isso daí para que a gente tenha uma ideia da arquitetura de um PLC, de um controle da máquina. Mas quando nós olhamos para dentro da CPU, da lógica de controle, nós vamos ver duas formas de pensar como que o nosso PLC vai pensar sobre a máquina. Uma parte é o que nós chamamos de sequenciamento, a outra é sistema de controle ou governor. O sistema de sequenciamento é aquelas sequências lógicas que eu tenho, tanto de ligar ou desligar o equipamento. Por exemplo, quando eu tenho que ligar e acender uma turbina, eu tenho uma sequência para isso. O que eu preciso para acender a turbina? Eu preciso de ar, eu preciso de ar para componente, eu preciso do combustível e eu preciso da centelha. Então, para oferecer a máquina para acendimento, eu preciso garantir isso. Então, quando eu termino o crank da máquina e vou acender, o sequenciamento da parte da máquina, a lógica dela, a mente dela que cuida do sequenciamento, vai fazer o quê? Olha, primeira coisa, a máquina está em velocidade de crank. Eu vou confirmar se ela realmente tem velocidade de crank. Eu posso, inclusive, checar se ela tem pressão e temperatura de ar. Uma vez que ela tenha atendido isso, eu dou um positivo e falo, vamos para uma etapa seguinte, ainda sequência. O que eu vou fazer? Ligar os ignitores, que é energizar uma bobina, né, que é uma contatora, para que na vela de ignição eu tenha centelhamentos. Então eu já tenho o ar, eu já tenho a centelha, agora fica faltando só o combustível. Ainda dentro do sequenciamento, o que ele vai fazer? Nesse momento que ele tem ar e tem centelha, ele arma um sistema de bloqueio de combustível, abre as válvulas para que tenha um fluxo mínimo de combustível passando dentro da máquina e promova o acendimento. Isso faz parte do sequenciamento. Por isso que é a parte da máquina que cuida de sequências. Ele vai também verificar se depois de 10 segundos, se a máquina acendeu. Se a máquina elevou a temperatura ou teve um sensor de chama que viu, ele confirma a máquina está acesa e missão cumprida. Então, essa é a parte do sequenciamento da máquina. Então, toda turbina vai ter um sistema de gerenciamento e sequenciamento. Pode ser fisicamente, como em algumas máquinas, por exemplo, antes nós tínhamos o Mark VI e o LM90, que seria um PLC, né, de Fanuc 9070. Um faria o field control e o outro faria o sequenciamento. Mas é importante que a gente saiba que durante a partida da máquina tem uma parte da CPU que está processando as informações, liberando sequências ou interrompendo sequências. Por exemplo, se eu vou dar o comando de partida e depois eu não tenho pressão de combustível, o que o sequenciamento vai fazer? Olha, um dos pré-requisitos para eu liberar a válvula de combustível seria ter pressão de gás. Se eu não tenho, ele interrompe. Bom, dado que a máquina seguiu o seu sequenciamento, isso serve tanto para a partida, parada ou steady state, né, quando a máquina está operando. Eu tenho uma outra parte da cabeça da máquina que pensa no sistema de gerenciamento de controle. Olha, acender a máquina não é uma coisa tão fácil, mas mantê-la na velocidade certa, na potência certa, é um grande desafio. Por isso, o que vai acontecer? Quando você acender a máquina, uma outra parte da turbina do controlador vai assumir o controle, que é a parte de field control ou engine control. O que ele vai olhar? Ele vai olhar os parâmetros todos da máquina e vai manter a máquina operando longe dos limites de stall, vai garantir a máquina também que ela seja disponível para poder assumir carga ou rejeitar carga. Então ele fica olhando para a máquina de uma forma a atender melhor as demandas de velocidade e potência. Imagine que no sequenciamento nós estamos ligando a turbina. E nesse ligar a turbina, ela acendeu e agora tem um fluxo de gases e esses gases vão passar na turbina. E o que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Eu tenho, por definição do próprio construtor, uma realidade de velocidade da máquina, bem como uma taxa de aceleração. Eu não quero extrapolar esse limite. Por que não? Porque eu posso gerar danos catastróficos na minha máquina. Então, em função disso,
eu tenho uma curva e a minha engine control vai ficar observando. Você está ganhando velocidade muito rápido, ou você não está atingindo a velocidade de sustentação. Então ele começa a trabalhar dentro da realidade da máquina para gerar resposta para a válvula de combustível, para que ela possa atender as demandas. Veja que não é mais o sequenciamento está ok. Ele fez todo o sequenciamento, acendeu a máquina e entregou ela para o governador, para a válvula de controle de combustível, que é comandado pela válvula, pelo sistema de controle de combustível da turbina. Bom, uma vez que eu tenha isso, a parte do meu controlador vai ficar só monitorando. Ele lê as mesmas coisas, ele vê velocidade, ele vê temperatura, vê pressão, e diante de todo o cenário que ele está vendo, o que ele tem que priorizar, quanto de combustível ele tem que mandar. Então, veja bem, o sistema de controle de capacidade não vive sem o sistema de partida, como o sistema de sequenciamento também não vive sem o sistema de controle. Porque um pode tentar viver independente do outro, mas os dois vão trazer danos catastróficos à turbina. Se você tem um bom sequenciamento e chega na hora do sistema de controle, você tem uma válvula que abre demais, a chama fica muito longa e ela lambe, que ela corrói a seção quente da máquina, você não ganha nada tendo um bom sequenciamento. Mas também, se você tem sequenciamento que gera tripes e repetidas vezes, se você tem sequenciamentos, né, que eles muitas vezes intertravam e aí às vezes traz problemas, também não adianta você ter um bom sistema de gerenciamento de controle se você tem um sequenciamento debilitado. Então as duas coisas andam juntas. E para nossa, né, até mesmo informação, muitos controladores hoje eles trabalham integrado. Quais os grandes controladores? A GE tem o Mark VI, nós temos outros, né, outros controladores, por exemplo, da UDOG, que tem o Mark V, né, o da UDOG tem o Netcom, o Micronet. Então temos uma variedade de controladores, mas a filosofia é essa: você ter uma parte que é o sequenciamento, tanto de partida como parada, e você tem um que é o gerenciamento da máquina, do controle da máquina. Beleza?